No ano de 1526, Martinho Lutero, o reformador alemão, aquele que a igreja o taxou como o protestante, que fixou no castelo de Wittenberg suas 95 teses. O mesmo também foi o autor, segundo historiadores, do livro com o título Os Judeus e Suas Mentiras. Neste livro, ele ordenava que as sinagogas dos judeus fossem queimadas, assim como também os pergaminhos, a Baraxá e a Torá. E defendia também a eliminação dos judeus através de enforcamentos. Adolf Hitler, no dia 30 de janeiro de 1933, em seus discursos que duravam 2 horas, pois ele era um grande orador, nas rádios, ele falava seus planos e perseguições ao povo judeu e usava como embasamento, pasme você, o livro do reformador alemão Martinho Lutero. Em Lisboa, em Portugal, uma praça que tem uma decoração em suas ruas, uma estrela, pois no ano de 1506, mais de 2.000 judeus foram queimados vivos, entre homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Historiadores afirmam que o cheiro da carne queimada foi tão forte em Lisboa que passou-se meses para que o cheiro, a fumaça, fosse dissipado. E a igreja romana foi tão má que antes de queimar essas pessoas nessa praça, eles perguntavam: você quer morrer em nome de Masha, Jesus, ou de Moshe, Moisés? A história diz que quando a pessoa dizia que queria morrer em nome de Jesus, o fogo era alimentado de uma proporção maior para que a pessoa morresse mais rápida, fosse queimada mais rápida. Quando dizia que queria morrer em nome de Moisés, de Moshe, o fogo era menos alimentado para que a pessoa morresse de forma mais lenta e muito mais sofrida. E tudo isso aconteceu baseado em uma mentira que o próprio diabo que fez. Uma mentira que, de tanto ser repetida, tornou-se, para aqueles que a ouvem e não têm conhecimento, uma verdade absoluta. Sempre existe duas verdades, a minha verdade e a sua verdade. Mas em contexto da minha verdade e a sua, há uma verdade absoluta, aquela que realmente é fato, é conclusão. E o diabo agora disse que quem matou Jesus foi o povo judeu. Mas é mentira. Jesus ele foi morto pelos romanos. Caso fosse morto Jesus pelos judeus, ele era apedrejado. A pena capital na lei romana era crucificação. West, então você pode explicar, e aquele povo então que gritou, solte Barrabás e crucifique Jesus? Existe este lugar até os dias de hoje chamado de esse homo, em latim quer dizer esse homem, que nada é do que um arco muito pequeno que no seu espaço delimitado não suporta mais do que 20 pessoas. E era esse povo que gritava. Detalhe, 5 horas da manhã. É mentira de dizer que todo o povo judeu odiava Jesus. Pelo contrário, seus discípulos eram judeus. O povo, na verdade, amava Jesus. E quem de fato, então, Wellington, odiava Jesus? A cúpula religiosa. A cúpula que direcionava a religião da época e que tinha comunicação com a política, com os líderes do Império Romano. Esse povo foi que articulou a morte de Jesus. Serão sempre os líderes, a cúpula religiosa, causadora da mistura política nos templos, alegando melhores dias para a igreja que nunca acontecerão. Os líderes odeiam Lula, odeiam a esquerda, mas apoia o governador Helder Barbalho, dão oportunidade nos púlpitos, microfone, para aquele que é defensor e representante das causas do governo de Lula no Estado. Grande coisa vocês fazem. Deus me deu um sonho e uma visão que a própria igreja perseguia a igreja. Homens da cúpula religiosa, alegando defender as coisas do reino, têm entregado o reino de Deus aqui na terra, sua igreja, a estes homens, que a perseguem, que manipulam, que diz quem pode receber ou não pode receber. O governo da Comiadepa do passado não recebeu Michele Bolsonaro no Pará. Ela foi recebida pela igreja do Evangelho Quadrangular. Mas nos animamos e fortalecemos no Senhor e saber que o reino de Deus é incorruptível. Não aceito nem o Bolsonaro no altar, muito menos o Lula. Honraria não é o púlpito e oportunidade. Honrar esses homens é orar por eles e aceitá-los dentro dos templos. Só isso. Lembre-se bem, pastor, o governador Helder Barbalho em cima do altar é como se fosse o Lula falando na sua igreja. Não tem só você que paga um alto preço. Pastor Gilmar Santos, grande homem de Deus, até hoje é proibido de entrar no estado do Piauí. Por que, então, você se acha tão perseguido? A última tampa da Coca-Cola no deserto. Levanta-te e faz a obra de Deus. Tudo isso fizeram aos profetas que vieram antes de vós.
perseguição, calúnia. Abraço, povo de Deus.